Quantas cruzadas evangelísticas que nós fizemos ali? Igrejas Unidas. Né? Igrejas Unidas. E o senhor foi uma das pessoas que nos ajudou junto com a gente, né? Não vamos, é para o reino, é para fazer obra. Conta com a gente. E o senhor sabe, né? Aqui para nós, eu sei que é muito polêmico a gente falar nisso, mas tem hora que a gente tem que tocar um pouco na ferida, infelizmente. O senhor sabe que, infelizmente, teve algumas igrejas que não quiseram participar com a gente ali, né? Teve alguns pastores que não quiseram participar. E assim, a gente sabe que nas entrelinhas, infelizmente, às vezes um ou outro, às vezes fica, às vezes, até torcendo para dar errado, até torcendo para as coisas não acontecer. Que é muito triste é muito triste a gente pensar nisso, mas o senhor sabe que, infelizmente, hoje, algumas igrejas. Às vezes ela funciona com a visão, às vezes, como fosse uma política, né? Às vezes você tem os seus concorrentes, né? Os caras que concorrem junto com você, e a concorrência ela tem que ser leal, né? A concorrência ela é leal. Você entra numa concorrência de uma eleição qualquer, você vai ganhar ou você vai perder. Esse é o resultado. Não tem como empatar, né? E aí, pastor César, assim, a gente fica muito triste, né? De às vezes ver um ou outro pastor, uma outra igreja, né? Que às vezes fica torcendo para que dê errado a coisa, que a coisa não aconteça, que a coisa, né, que não seja uma bênção, que a coisa não venha acontecer, né? E aí o senhor, a sua igreja ali, né, o ministério ainda é pequeno. Hoje, quantos anos o senhor tem lá do ministério? Quantos anos o ministério do senhor hoje próprio? O ministério, a igreja lá, totalmente lá, tem uns 15 anos. Né? Mas o ministério do senhor tem o quê? 5, 6 anos? 6 anos. 6 anos. Então, assim, o ministério do senhor, 6 anos, o senhor falou, não, vamos, né? Vamos para cima, vamos fazer as coisas acontecerem. Então, assim, eu quero agradecer, né, por essa prontidão, essa disposição sua de abraçar junto com a gente. E aí a associação, ela foi bacana, ela foi importante, porque a associação uniu, né? A gente trouxe os pastores para participar das reuniões. E assim, pastor, eu quero aproveitar essa mesa que a gente está conversando, pastor César, eu acho que a gente precisa avançar um pouquinho mais. Né? Não é só na questão de cruzada evangelística para envolver as igrejas, mas pensar num congresso de jovens, né? Um congresso de adolescentes, de unir as igrejas que estão ali em volta, da gente fazer, juntar esses jovens, juntar esses adolescentes, né? Começar a ter uma união maior. Né? Eu sei que o senhor é uma pessoa super aberta, o senhor não tem aquela questão de medo, de receio de perder obreiro para a igreja nenhuma, perder membro para a igreja nenhuma, porque o senhor tem uma visão aberta de reino e o senhor está ali para fazer o reino. Né? Então eu acho que é importante a gente começar a trabalhar isso. Tem muitas opções, né, de fazer trabalhos assim, né, pastor Cícero? Deus colocou no meu coração agora recente para a gente fazer uma mini vigília, mas não é a igreja Renascidos em Cristo que vai fazer. Nós queremos unir lideranças para fazer essa mini vigília. E aí a gente quer sentar em reunião com eles, conversar. Já falei com os amigos meus pastores. E nós temos um bom espaço ali, né, na nossa igreja, no endereço da Fagundes de Oliveira. Sim. Então, aquele espaço, a gente pode aproveitar ele mais e unir mais também as lideranças. Uhum. A gente sabe que às vezes tem um pastor ali, né, que ele está lá com a sua igreja, está se dedicando, né, semanalmente lá. Não é fácil para nenhum de nós, né? Tem as rotinas da igreja, tem tudo. Mas a gente tem esse momento de a gente conseguir se unir ali, em comunhão, que né? seja nessa mini vigília, para a gente juntos ali compartilhar ideias, fazer reuniões, fazer um café e a gente poder se unir mais. E quando a gente tiver essa mini vigília, ele traz a igreja dele, tem a nossa lá, outro traz a dele e a gente se une, né? Se une mais. E aí a gente pode, a partir disso, fazer outros trabalhos muito importantes, igual o pastor citou, né? Essa cruzada que nós já fizemos na Vila Nova Conquista, ela é muito importante. O pastor citou aí que alguns não quiseram participar, né? Infelizmente acontece, né? Infelizmente isso acontece de não concordar com unir, né? A gente só quis unir. Acho que nós fizemos em 7, 8 igrejas, né? Dessa vez que nós fizemos da última vez. Que foi um trabalho muito bom. Foi. 7, 8 igrejas. 7, 8 igrejas que a gente fez, foi um trabalho muito importante. Né? Muito importante. Pastor César, eu tenho uma lembrança, né? O pastor César saiu comigo, né? Com o carro dele, pegamos uma escada, né? Eu tenho uma lembrança do senhor, a gente saindo ali de noite, de madrugada, colocando as faixas, né? Colocando as faixas na rua. Então, assim, como é bacana, como é importante esse trabalho que a gente faz. Que a gente não contrata ninguém para fazer, né? A gente não contratou uma empresa de marketing para fazer. Não, nós mesmo fizemos, nós mesmo colocando a mão no arado e fomos fazer a obra. Então, assim, essas iniciativas, pastor César, é muito bacana. E a gente quer até aqui abrir espaço aqui, né? Pedir a permissão ao João, que é o que manda aqui na mesa, né? O comandante aqui. Pedir até permissão para ele. Eu acho que é importante a gente trazer os outros pastores também aqui para estar, né, participando com a gente aqui do podcast, né? Lá da Vila Nova Conquista, para a gente começar a abrir um pouco, né, esse espaço para eles também falar um pouco das dificuldades que tem na igreja, para a gente também estar, de alguma forma, auxiliando, ajudando, que eu acho que esse é o nosso papel, né? Um está ajudando o outro.
E aí, pastor César, essa questão que o senhor falou, desse encontro de mini vigília, é um momento até importante da gente ter comunhão e da gente ter propósito de orar, né, para algumas Sim, causas, orar pelo bairro, orar por algumas necessidades que a gente tem no bairro, né, pedir para que Deus possa de alguma forma mover ali aquele bairro ali e fazer coisas que muitas vezes a gente fica ali ansioso para as coisas acontecerem, e a oração ela é muito importante. A questão espiritual ela é séria, né? É muito importante falar do social, falar de família, falar de situações vulneráveis de pessoas, mas a questão espiritual, ela é algo real, né? Ela é real. A gente sabe que existe o bem e o mal. E a gente sabe que tem pessoas que são anjos de Deus, tem outras pessoas que querem o mal das pessoas, né? Então é um combate constante. Né? A gente está lá intercedendo por a vida de alguém, pelo bairro, pela vila, né? Mas sabemos que tem outros querendo destruir a vida de um jovem, né? Com vícios, bebidas. Não é verdade? Sim. Então nós estamos na contramão disso. Não concorda com isso, a gente luta contra isso, focado na vida, na família, né? Em ajudar um jovem, ajudar um adulto. E o espiritual na vida dessa pessoa faz toda a diferença.